Olá, treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis, mais uma vez aqui de volta, dessa vez para trazer uma tag que quem está encabeçando ela é a galera da Pokémon News Center e nos chamou para participar. Então estou aqui para trazer a hashtag O Nova 10 anos, dessa vez com conteúdo de Pokémon CG, uma historinha aí do Pokémon CG na época de BW, junto com o meu mano SH Super Sonic. Fala galera, primeira vez aqui e eu espero que tudo dê certo dessa vez aqui. Vamos rever umas cartinhas aí. Exatamente. Assim, primeira vez, mas já é de casa, né? Já é da Casa do Carvalho já, né, Sonic? Exatamente, pô. E, Sonic, se alguém quiser acompanhar você trabalhando com as cartinhas de Pokémon, o que essa pessoa tem que fazer? Cara, é muito simples. Você pode ir no nosso Twitter, /SHSupersonic, e também no site de Stream Roxo, que se a gente falar aqui no YouTube dá problema, mas também é /SHSupersonic. É isso, então vão lá, sigam o Sonic e se inscrevam lá no canal da Twitch dele. Se inscrevam, segue, aí depois se inscreve também, né, Sonic? É sempre bom. É sempre bom, ajuda demais, pô. Exatamente. E se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui na Casa do Carvalho, se inscreva, porque esse daqui é quase uma minissérie que a gente vai ter aqui. A gente separou em 3 blocos o período de Black and White. Primeiro a gente vai trabalhar da época quando a gente ainda não tinha as cartas EX. Então a gente vai ser o basicão da Black and White, só quando tinha os bichos básicos e evolução e é isso aí. Depois as partes que tem os Pokémon EX. E por último vem a Era Plasma, ok? Então a gente separou nesses 3 blocos para ficar bem definidinho e a gente vai tratar cada um deles em um vídeo específico. Hoje então a gente começa com a primeira parte dos nossos vídeos, certo? Esses inclusive, já adiantando, não serão os únicos vídeos que a gente vai fazer para a hashtag Nova 10 anos, mas é quase que o principal e que meio que vai dar uma base pro resto de todos, né? Porque aqui a gente vai falar das cartas, das cartinhas e dos deckzinhos que mais rodavam assim dentro desses períodos que a gente estabeleceu. E começando já, assim, vamos começar marcante, né, Sonic? Porque o primeiro trio que a gente tem aqui, cara, já é o trio principal de lendários, a dupla de capa com o Kyurem, o Reshiram e o Zekrom. Então, essa galerinha aí, eles marcaram uma épocazinha boa, estiveram presentes em quase todo o formato BW, até um pouco depois, assim, chegou em aparecer em algum deck ou outro, pra brincar uma vez ou outra. E justamente a gente colocou os 3 aqui em um único lugar, porque o uso deles é basicamente o ultraje. O traje, ele bate por 2 energias incolores, ou seja, ele encaixa muito fácil em qualquer deck, né? Podia ser um deck colorido, um deck que fosse bater com double, enfim, era completamente versátil. E ele causa 20 de dano, mais 10 para cada marcador de dano no Pokémon ao qual ele vai usar esse ataque. Então você poderia ter uma variação aí de causar dano de água, dano elétrico ou dano de fogo, Sonic. Isso é muito legal, cara. Cara, isso aí foi tão bom, mas tão bom que lançaram poucas vezes essa carta aqui do Reshiram e do Zekrom, né? Lançaram acho que Pouquíssimas. foi pouquíssimas vezes. Até a última coleção saiu carta nova disso aqui. Meu Deus do céu, cara. Não, e é uma versão mais bonita que a outra, né, cara? Existem várias versões maravilhosas, assim. Acho que o Reshiram acabou sendo um pouco mais beneficiado, né? Que a gente tava contando esses dias. E o Reshiram teve uma versão a mais, que é muito lindo. Mas, assim, também o Zekrom também teve suas versões, seus momentos de brilhar. Acho que o Kyurem teve alguma dessas cartas especiais, assim? Não, não. O Kyurem, ele só veio chegando, falando assim, eu vou bater o trade, mas eu não preciso de carta bonitinha não, tá? Mas aí o Reshiram falou, não, deixa que eu fico com as cartas bonitas. Exato, Basicamente, porque, o mano, Kyurem nem você falou, a é carta o do menino. Reshiram com as rosas é incrível, cara. É lindo demais. Sim, exato. E também, só seguindo um pouquinho, saindo um pouco desses lendários e um pouquinho com um dos meus pokémons favoritos, cara, a gente vai falar um pouco do Zoroark. O Zoroark, ele era uma petzinha muito safadinha, cara, por causa do seu ataque Choque Sujo, que com uma energia dupla incolor, ou uma double, tá? Você escolhe um dos ataques do Pokémon defensor e você usa como quiser. O Zoroark, ele sempre teve essa pegada de meio ser um Pokémon trapaceiro, digamos assim. Então, às vezes o Pokémon do oponente era um Pokémon gigante que precisava de 5, 6 energias para atacar, por exemplo. O Zoroark, uma double copiava e tava literalmente causando qualquer ataque. Sim, Muito. até hoje, às vezes a gente volta e meia vê algum bicho que consegue usar ataques de outros Pokémon, como a gente já teve o Mewx,
já teve o Mewzinho, já tivemos o Marshadow GX, o Mewtwo e o Mew GX também. Só que eles precisavam ter as energias pra usar aquele ataque, as energias adequadas. Esse não, você só liga Double e você usa o ataque que você quiser. Exatamente. E aí, então, saindo um pouco do Zoroark, eu vou trazer aqui talvez o único inicial de BW que brilhou, que viu algum joguinho, que inclusive chegou a ser campeão mundial, né? Mas foi o menino Embor. Ele que é muito preterido dentro da comunidade, a galera não costuma gostar muito dele, eu acho que talvez seja o inicial de Unova menos querido, assim, pra não dizer mais detestado mesmo. Mas a galera não gostou tanto dele, mas a carta dele foi a que foi mais interessante. A habilidade dele, Inferno Fandango, diz que sempre que desejar na sua vez de jogar, antes de atacar, você poderá ligar uma carta de energia fogo da sua mão a um dos seus Pokémon. Lembrando que nesse começo, como ainda a gente não tinha carta EX e tudo mais, então o formato ele era um pouquinho mais lento e ele te permitia fazer mais fácil os Pokémon estágio 2, com doce raro ou mesmo na evolução procedural. E aí você conseguia acelerar a energia. Cara, acelerar a energia sempre foi uma coisa maravilhosa. Então, nessa época, era incrível, assim, né? Tipo, conseguia fazer umas coisas bem bacaninhas. Cara, fora que, tipo, a energia de fogo já vem combando junto com o Reshiram, que a gente citou até no comecinho, com a Labareda Azul. Cara, Exato. de dano nesse formato era absurdamente forte. Literalmente, a única coisa que ele não nocauteava de imediato, de estágio 1, era o próprio Reshiram, o adversário, ou o próprio Kyurem, ou o próprio Zekrom. Uhum. Essa sensação é sempre insana, cara. E continuando nessa pegada de fogo, só que pulando um pouco pra parte da sorte, a gente vai falar um pouco de um Victini aqui chamado Estrela da Vitória, carinhosamente apelidado pela comunidade de Fliptini, porque ele deixa você rejogar uma moeda quando você ataca. Então, às vezes, você pode jogar uma carta, né, com um ataque que fale, você bate 50, mas você joga uma moeda, se der coroa, o ataque não faz nada. O Victini fala assim, não, você joga de novo. Então, vamos jogar moeda. É interessante falar que surgiu um deckzinho meio farfã pra galera aí que gosta dos rogues, né? Decks farfãs da galera. Uhum. E na época do Sharpedo, que descartava a mão do oponente, você tinha 2 chances. Então, cara, se você gosta de apostar, né? Essa carta foi feita pra você. Exatamente. Eu já adoro esse nome, Fliptino, eu achei maravilhoso. E eu, como gosto de jogar também com esses rolês mais alternativos, eu sempre achei muito interessante esse Victini. Mas, menino Sonic, tem um outro Victini muito interessante que a gente pode tratar aqui, que é o Victini com ataque Criação V. Com uma energia fogo e uma energia incolor, ele dá 100 de dano, mas só se você tiver... aliás, só se você tiver 5 Pokémons no seu banco. Você tem que estar com o banco full, completinho, e aí ele consegue causar 100 de dano. Ele não viu, assim, não muito jogo na época que ele saiu, mas ele viu justamente em algumas coleções pra frente. Cara, sem dúvida. Foi um rapaz que chegou e falou assim, cara, não vou jogar agora não, mas deixa a minha hora chegar que eu vou brilhar. E, cara, pensa numa carta que brilhou demais. Talvez foi o counter perfeito para um dos melhores decks do formato no futuro, que a gente vai chegar nisso em outro vídeo. Exatamente, exatamente. E agora, falamos de apostas, falamos de um counter, e agora a gente vai falar de uma carta que, por um tempo depois, ela foi banida do jogo, cara. Talvez a primeira carta banida que a gente vai falar aqui nessa série. É o Archeops, de Poder Ancestral. A habilidade dele diz que nenhum jogador pode evoluir qualquer Pokémon, né? Jogando da mão. Por que isso é Sim. feio? Nesse início de formato não foi tão relevante assim, embora alguns Pokémon sejam básicos e tal, mas a carta brilhou quando chegou a época da XY, que foi anos depois, que a gente conseguia fazer isso daqui no turno 1 e anulava qualquer modo de jogo do oponente que precisava de evolução. Então, cara, se você não gosta de Pokémons de que evoluem, gosta de jogar no básico, famoso, cara, vou jogar só com meus Zekrom, com os meus Terrakions, com meus qualquer coisa básica, cara. Coloca uma desse de Tete no seu deck e estraga a vida do amiguinho. Exatamente. Não, e o engraçado é que ele viu mais jogo ainda só na era GX, que foi sem Moon, que aí sim, tipo, tinha o GX que tinham que fazer evolução. Aí ele explodiu de vez, aí chegou a ser banido, tipo, ele também foi outro que soube sentar ali no banco, cruzar os bracinhos e falar, não, agora eu tô de boa, deixa passar uns aninhos aí pra frente que vocês vão ver o estrago que eu vou causar. E olha, que bicho chato. Mas falando em bicho chato, cara, que inclusive depois a gente teve até um outro monstro psíquicozinho,
que fez o mesmo trabalho do que ele, mas até mais efetivo, foi a menina Gothitelle, com 130 de vida. Ela tinha habilidade Sala Mágica. Quando ela era seu Pokémon ativo, o oponente não podia jogar nenhuma carta de item da mão dele. E cara, a gente sabe como o item lock é uma coisa detestada nesse jogo, como é uma coisa tenebrosa. E ela foi... acho que foi a primeira, né, a ter essa habilidade de quando for ativo, o oponente não pode usar item, né? Isso, nessa época de BW, ela que começou essa vibe, né? Tipo assim, cara, vou parar os itens de todo mundo aí. Sim, a gente na época ali já tinha até rodando o Vileplume, que parava os itens, mas parava dos dois, né? Parava item geral. Ela não, ela parava só o do seu oponente, contanto que ela fosse ativa. Anos depois a gente teve o Trevenant, que é estágio 1, um pouco mais rápido de montar, mas ela que começou com essa desgraceira toda, Dona Gothitelle malditinha. Exatamente. Inclusive foi parte de um dos melhores decks do formato. Uhum. E continuando falando de melhores decks do formato, o outro amigo dela, que também é Psiclo, Reunícolos, cara, foi acho que uma dupla dinâmica. Ele tem um ataque que é bem irrelevante, tá? Tipo, 3 energias pra você não ler o que faz. Mas o que importa mesmo é a habilidade, troca de danos. O Reunícolos também demorou um pouquinho pra jogar, mas quando jogou, meu amigo falou assim, cara, tô afim de ser campeão mundial. E chegou lá. Pois é, pois é. Então depois desse, já mudando até a tipagem, a gente chega no Sr. Klinklang, que também é um bicho meio que esquecido, assim, pra galera dos jogos de videogame, mas a habilidade dele é interessante. Troca de marcha, ela diz que sempre que desejar na sua vez de jogar, antes de atacar, você poderá mover uma energia metálica ligada a um dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon. A gente tinha o Klinklang que podia mexer uma energia para algum outro bicho. E é sempre que desejar, caramba, agora que eu vi isso, é sempre que desejar. Eu tava na minha cabeça que era uma vez por turno, igual a Miss Magius. Nossa, Sonic, meu Deus, velho. Mano, isso era muito roubado, e justamente porque nessa mesma coleção chegou uma carta que deixou essa carta muito viável, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, cara, é insano o combo desse Klinklang. E talvez a gente vai falar agora também da a única menção incolor, tá? No Pokémon TCG a gente tem o tipo incolor, que seria uma simulação do tipo básico e do tipo normal. No caso é o Tornados. O Tornados, ele é um Pokémon meio que diferenciado, porque ele tá aqui somente pelo seu Furacão, 80 de dano, e você move uma energia básica desse Pokémon para um dos Pokémons do banco. Era literalmente um atacante meio rápido e para você preservar a energia dele. Algumas pessoas utilizavam só como tetzinha mesmo, pode ser no Emboar, pode ser num deck de Electric, e sempre ia salvando suas energias para o futuro. Era um atacante rápido e fácil. Exato, exato. E ainda na vibe dos lendários ali de Unova, a gente teve um outro bicho que ele ficou muito famosinho, porque ele justamente ele vinha pra vingar um bicho seu recém-falecido, entendeu? O menino Terrakion lutador, ele vinha com ataque retaliação. Com uma energia lutadora e uma incolor, ele dava 30, e se algum Pokémon seu tivesse sido nocauteado no turno passado do oponente, ele ainda causava mais 60, então ele causava 90 de dano com um único ataque ali, justamente pra vingar o bichinho seu que tinha acabado de ir pro descarte, entendeu? Isso era, assim, muito absurdo. A gente já falou que 120 de dano já era alto. 90 ainda era um dano alto, sabe? Não era 120, mas era, assim, 90. Era um dano bem bacana, que às vezes, tipo, o bicho do oponente já tinha apanhado em algum outro turno, então você chegava só pra finalizar. E às vezes, de repente, batia em fraqueza e tudo. Nossa, era incrível esse Terrakion. Cara, esse Terrakion aqui, eu acho que ele entra naquela mesma vibe, tipo assim, eu joguei um pouquinho agora, mas espera um pouquinho que depois eu vou jogar o fino do fino, cara. Exatamente. Foi isso que ele disse quando chegou. Igual o que a gente até vai comentar agora, o Electric. O Electric, e cara, também um Pokémon que eu acho que ele é bem esquecido, tanto no VGC quanto até no anime, mas aqui ele é meio que uma lenda, cara. Ele foi um dos Pokémons que começou com esse negócio de você reenergizar esses Pokémons com a energia do descarte no seu banco, com a sua habilidade Dinamotor. Ele fazia isso com as energias de raio. E quando ele chegou, ele era um deckzinho for fun, jogando até com a sua evolução, mas ele brilhou com uma ou duas coleções à frente, quando as cartas principais do deck fez ele um dos melhores decks do formato e também uma mecânica que é sempre reutilizada de tempos. Depois dele a gente vai ter um outro garoto que ainda não é estágio final de evolução, mas que jogou ali interessantemente bem
Foi o Sr. Trubbish com coleta de lixo. Coloque uma carta da sua pilha de descarte em cima do seu baralho. E Sonic, sinceramente, essa daqui foi uma das cartas que você trouxe. Eu lembro, se eu não tô enganado, de já ter visto ela jogar em algum tipo de deck controle. Que, tipo, vai gastando martelinho pra minar a mão do cara, o jogo do cara e traz o martelinho de volta. Mas tinha alguma outra função além dessa, assim, pro Trubbish? Cara, esse Trubbish, além de ser talvez um dos melhores Trubbishes de todos os tempos, ele era como se fosse um apoio de uma outra carta chamada Sableye, que conseguia reciclar cartas para sua mão. Às vezes você precisava fazer uma reciclagem até do próprio Sableye, Uhum. então você podia voltar alguma carta, pode ser ela mesma ou alguma coisa que busque ela, como uma Super Rod na época. Mas ele tá aqui basicamente porque ele é um atacante não muito ruim e também porque a evolução dele no futuro também quebrou o meta, digamos assim. Ele veio pra definir o metagame. E só voltando um pouquinho naquela vibe de pokémons que chegaram, mas também não brilharam de início, a gente também tem o Chandelure, cara, também tipo psíquico. Ele tinha a habilidade Sombra Amaldiçoada. Uma vez antes de você atacar, se ele for seu Pokémon ativo, você pode colocar 3 marcadores de dano nos Pokémons do modo que desejar. Lembrando que se você tiver 2 desses e você fizer a troca, você pode fazer um switch, né? Você pode fazer essa habilidade novamente, cara. Esse tipo, assim, eu sou muito fã de spread, cara. Eu gosto bastante. Então, esse tipo de habilidade, sabe? Me dá um calorzinho no coração. Aquece. É Faz um bom demais. carinhozinho. Eu gosto, eu gosto. Mas outra coisa que eu gosto muito é de jogar, assim, com uns decks, uma vibe um pouco mais controle, sabe? Eu gosto de vitória alternativa. Eu acho isso interessante. E um bicho que faz isso excelentemente bem é o Senhorito Durante, cara. Um bicho metálico com 70 de vida. Ele é muito assim, muito papelzinho, né? Tipo, ele não era um bicho hiper resistente. Mas com um deck exato ali pra você controlar e não deixar o seu oponente se crescer, com o ataque dele devorar, que você, assim, juntava o máximo de Durante possível no seu campo, ok? Tinha o seu ativo e, sei lá, 3 Durantes ali no banco. Você usava esse ataque e para cada um deles em jogo, você descartava a carta de cima do baralho do seu oponente. Então você, sei lá, dava um jeito do seu oponente perder energização, não conseguir atacar direito. Então você ia sobrevivendo com os Durantes e ia só descartando, descartando e mandando embora o deck do seu oponente, e ele vendo os recursos se perderem. E é isso, e ele chorando e você segurando o riso. Era isso, cara. Essa carta é maravilhosa. E eu sei que é uma das suas cartas favoritas dessa era BW, assim, sabe? Cara, sem dúvida alguma, o Durante é aquela carta que todo mundo odeia, mas eu defendo com todo o meu coração, mano. Como eu amo esse deck, velho. Na minha opinião, o Durante, especificamente essa carta, foi o que deixou um legado, né? Pra Uhum. carta Durante. Toda vez que a gente vê um Durante, pode estar escrito em japonês, a galera pensa, vixe, eu acho que é alguma coisa pra milar meu deck. Pode ter certeza absoluta, cara. Como eu amo essa carta. E de Pokémons, cara, a gente meio que citou todos os principais aqui. Temos também agora algumas cartas treinadores, né? Que a gente pode começar a falar. Exato. E, cara, eu acho que não tem por onde começar, com exceção da professora da região, cara. Professora Junifer. Descarta sua mão e compra 7 cartas. Meu amigo, se você joga Pokémon TCG atualmente, se você jogou 2 anos antes, 3 anos antes, cara, você sabe o quão importante é essa carta, o quão forte. E se você veio de outro card game, cara, eu tenho certeza que você adoraria ter uma carta com esse efeito. É Exato. incrivelmente quebrado. Exato, exato. Outros card games choram por não ter uma professora Juniper. Demais, demais. Sim. Não, e ela trouxe de volta, né, uma coisa que a gente já tinha ali no Base 7, que era justamente a carta do Professor Carvalho, que tinha esse mesmo efeito. Que na época a gente pode dizer que era ainda mais quebrado, porque não tinha esse quesito de usar uma por turno. Mas enfim, ela voltou com um apoiador, com a limitação de usar apenas uma por turno. Mas ainda assim, só de você conseguir correr o seu deck e conseguir buscar aquela carta, aquele recurso que você precisa naquele turno exato, ou pra montar o seu jogo, enfim, correr o deck. Correr o deck são duas palavras maravilhosas, assim, sabe? É o combo, é a frase divina de Pokémon. Você conseguir correr o seu deck perfeitamente é maravilhoso. E a Juniper conseguiu voltar e fazer isso magistralmente. E desde que ela voltou, esse tipo de carta basicamente não saiu mais do formato, assim. Acho que teve um momento agora, né, no final do Sol e Lua, que a gente não teve.
mas logo em Isso. sequência já voltou de novo com a professora Magnolia, que tem a mesma função, a exata mesma função, e isso é muito absurdo. Mas outro apoiador extremamente absurdo e que não, assim, tava ali relacionado diretamente com o plot do jogo é o N. O N já é um dos personagens mais adorados, assim, pela galera, pela fanbase de Pokémon, mas pra quem jogou TCG, é aquele sentimento, tipo. Como explicar assim? Ele é suave, ele é prazeroso, mas ainda assim é um ódio, sabe? É um amor e ódio por essa carta tão grande. Porque o N, basicamente, ele era usado pra os dois Pokémons, ó, os dois treinadores, as duas pessoas ali embaralharem sua mão no deck e comprar um número de cartas igual ao número de prêmio que você tem restante. Então ela era ótima para em algum momento embaralhar sua mão, tentar achar algum outro recurso, fazer de algum modo o seu deck correr também, mas era sensacional quando você se via preso em alguma situação que o seu oponente estava ali acabando com o seu deck, restava apenas um prêmio para ele, você usava o N, ele voltava com uma carta só na mão. Então você acabava tirando quase todos os recursos do seu oponente e deixando ele com a sorte. Ele ia depender da carta que ele ia comprar e da carta que ele ia comprar no próximo turno. E nisso, às vezes você conseguia voltar de uma partida que estava absolutamente perdida. Também tem o contrário, de que às vezes você acabava perdendo uma partida que estava completamente ganha. Exato, cara. Já vi muito Mundial sendo perdido por um N. Já pensou você chegar na final, dar um N e literalmente a vitória pro oponente, cara? É Pois é. bizarro como isso se repetiu mais de 2 vezes no nosso formato, cara. Essas foram as duas suportes que foram principais nessa época. E agora a gente vai falar um pouquinho dos itens, cara. Os itens teve um ou outro que chamou mais atenção. Então vamos começar com o nosso querido amigo, cara, e talvez odiados por muitos, capacete de pedra. O capacete de pedra é um item que você equipa no seu Pokémon, como se fosse uma ferramenta, tá? E quando você recebe um dano nele, o seu oponente recebe dois marcadores de danos, né, no Pokémon atacante. Isso pode ser muito bom, porque às vezes seu oponente ficava com medo de te atacar. E aí fala assim, putz, se eu atacar aqui e levar 2 de dano, ele me nocauteia na volta. Será que vale a pena? É uma carta que você deixa o oponente pensando se vale ou não a pena atacar. Exatamente. Uma outra que também era bem interessante e acabava entrando em alguns decks pela resistência para fazer ele durar mais era Eviolite, que quem joga VGC, quem joga videogame, sabe que o estrago que é Porygon 2 com Eviolite ou Dusclops com Eviolite, e ela tinha mais ou menos uma função parecida. Quando ela é equipada em algum Pokémon básico, o dano que ele tomava era reduzido em 20, então acabava, sei lá, um dano que era certinho, que ia matar o seu bicho, ele acabava sobrevivendo com 20 ali de vida, sabe? Com 10. Então, em alguns momentos ela era extremamente salvadora. E isso fora que Eviolite também funcionava no banco, né, cara? Incrível, mano, como você anulava um pouco do spread. Exato. Cara, continuando nessa vibe de anular, lembra quando a gente falou que o Klinklang podia mover energias e tinha um combo especial com ele? Cara, Max Potion era essa carta. Você podia mover as suas energias com o Klinklang, por exemplo, e curar todo o dano. Não importa se tinha 10, se tinha 10 de dano para ser nocauteado. Você limpava seu Pokémon, reenergizava e continuava batendo. Literalmente é uma carta que sofreu alguns reprints durante os anos, até a época de Sol e Lua. E, cara, enquanto eu tava viva, ela tava jogando e jogando o fino do fino. E uma outra carta que eu acho da hora, porque como eu já disse, eu gosto de controle, é o Martelo Esmagador. Você vai jogar cara ou coroa, se sair cara, você descarta uma energia do seu oponente. E aí pode ser a energia que você quiser, básica, especial, ela pode oferecer 15 mil energias de uma única vez. Você só deu cara, você manda ali pra pilha de descarte do seu oponente, Martelinho God. E agora, cara, eu vou falar de uma carta que, na minha opinião, foi o estagiário que fez, porque não tem motivo. A gente vai falar do Pegador Pokémon. Sonic, eu conheço o Pegador Pokémon. É aquela carta que você joga uma moeda e se der cara, você puxa um Pokémon, né? Sim e não, meu camarada. Nessa época, o Pegador Pokémon, ele não tinha moeda. Ele era como se fosse um Boss Order, né? Mais atual, ou Lisandre, um pouco mais antigo. Ou, se você quiser ir mais antigamente ainda, era um Gust of the Wind, né? Você escolhe o Pokémon sem jogar moeda, puxa pra frente e sai batendo, sai zicando o oponente.
Isso daqui, cara, na minha opinião, não faz sentido ter saído com esse texto, mas fica a curiosidade que na Pokémon Company também trabalha estagiários. Pois é, mas tanto que depois ela sofreu errata e agora, né, tem a moedinha pra ficar mais justo, né? E a versão dela sem moedinha virou apoiador. Então, né, equilibraram, sacaram ali o que eles fizeram e deram aquela equilibrada. E uma carta também que na época, ela, assim, servia em alguns pontinhos ali, mas não pros decks mais principais, mais pra galera que queria brincar, fazer um forfanzinho, mas que hoje tá vendo o jogo no expandido, é a carta Reciclagem. Você também vai jogar uma moeda e se sair cara, você pode colocar uma carta da sua pilha de descarte em cima do seu baralho. Então tem alguns decks, como por exemplo o deck de Latios EX e Feromosa GX, que eles podem bater no primeiro turno, mesmo que seja o turno que você não pode bater, né? O primeiro turno exato da partida, essas cartas podem causar esse dano. Então a galera que gosta de correr o deck e tudo mais usa reciclagem justamente pra isso, pra ter, sei lá, pegar alguma carta que já passou, que já foi descartada e voltar para tentar voltar pra cima do deck pra usar o efeito dela de novo. A gente vai falar de talvez a única carta promo nessa ocasião, que a gente vai falar talvez também da carta mais cara dessa época, que é a famosa Tropical Beat, Praia Tropical. Ela era uma carta que ela, literalmente, quem tinha era quem jogou o Mundial de 2011 e depois ela foi reprintada em 2012 com o mesmo efeito. Uma única vez durante sua vez de jogar, você pode comprar até ter 7 cartas na mão. Se você fizer isso, você encerra o seu turno. Cara, isso era muito forte, e é forte até hoje, sendo bem sincero. Porque, principalmente decks de controle, que você só quer fazer seu setupzinho aqui e não quer atacar agora, cara, faz seu setup, compra 7 cartas, oponente, sua vez, divirta-se. Exato, cara. E ainda mais que tinha alguns decks que você não ia atacar, né? Tinha deck de Baby. Até depois teve, por exemplo, o deck de Wailord, que algumas pessoas costumavam usar pra tropical. Porque aí basicamente você usava martelinho, usava catcher, usava alguma outra coisa e beleza, fiquei com 3, 4 cartas na mão, 6 que fosse, se dava pra tropical só pra comprar mais uma, pra repor. Ela era uma carta, assim, incrível, maravilhosa, e que até hoje ela é hiper cara, né? Tipo, o Sonic já falou da raridade e de como ela era distribuída, então foram poucas cópias que foram disponibilizadas. Então ela é um negócio, olha, custa uns 2 sonhos da cara aí pra você conseguir. Se você tiver uns $500 moscando, compre uma, é bom. Exatamente, exatamente. E bem, aqui a gente encerra então as cartas principais do formato, as cartas que a gente achou que mais jogaram, mas ainda sempre há espaço ali para algumas citações, né? As menções honrosas de uma galerinha que talvez não jogou tanto quanto os outros, mas que em algum momento ali brincou, deu pra fazer um joguinho ou outro, sabe? Deu pra zoar com seu amiguinho. E aqui eu gostaria então de começar pelo Sr. Cobalion, que ele tinha 2 ataques. O primeiro, chifre de metal, causando 30, e o seu oponente substitui o Pokémon Defensor por um dos Pokémon no banco dele. E espada sagrada, causando 100 de dano, que aí ele, beleza, batia 100 de dano e não podia usar a espada sagrada no próximo turno. E seguindo a onda tipo de iniciais, que a gente falou do Emboar no começo do vídeo, então vamos falar do segundo melhor inicial dessa geração, que é o Serperior. Ele tá aqui pela habilidade de cura real. A qualquer momento, entre as vezes de jogar, foque no entre as vezes de jogar, tá? Você pode curar 10 de danos. Então, entre os turnos, você curava 10 de dano dos seus pokémons, de todos eles. Cara, ele é quase um Poison inverso, sabe? É muito bom isso. Uma outra carta que depois, no futuro, em outra versão do jogo, mas enfim, um Pokémon, na verdade, né? Mas que nessa daqui ele soube brincar um pouquinho, foi o Sismitoad de circular, com 2 energias quaisquer, com você causava 30 de dano para cada Pokémon que você tivesse com ataque circular. Então você fazia um combinho ali, descia um monte de bicho com ataque circular ali no campo e batia vezes 30. Cara, se você tivesse 3, já era 90, 4, 120. Se você tivesse com 5 Pokémon com ataque circular, era 150. Era um dano assim que levava praticamente quase todos os bichos do formato. Cara, era um deck for fun pra galera, né? Uhum. Eu acho divertidas essas pegadas mais divertidas. E, cara, não só ele, mas também como o Palpitoad, que é a pré-evolução dele, tinha o mesmo ataque. Era por 3 energias? Era, mas tinha o mesmo ataque. Então,
Se Exato. precisasse, ele tava aumentando o dano. Exato, ele servia mais pra aumentar o dano mesmo do que necessariamente pra bater forte, né, e tudo mais. E falando pelo Forfã, também tínhamos o Virizion, que é uma carta que foi pelo Forfã e também foi muito uma petzinha pelo seu ataque Espada Sagrada. Igual o Cobalion, que tem o mesmo ataque, ele causando 100 de dano e não pode utilizar depois, ele foi uma tete que viu o jogo muito no futuro para parar uma carta em específica para um deck não levar um Autoloss, né? O Autoloss, pra quem não sabe, é quando você enfrenta um baralho que não tem como você ganhar. Era uma tetezinha contra esses tipos de decks. Exato. E assim como a gente já falou do menino Electric, que brilhou muito mais do que esse daqui que a gente vai falar agora, que é o Electros, que é a evolução dele, que tinha um ataque ácido, o Pokémon defensor não poderá recuar na próxima vez de jogar do seu oponente, então às vezes você usava aquela Catcher e aí dava um jeito de usar o ácido do Electros, você prendia um bicho que o seu oponente não ia conseguir recuar tão fácil, então você já conseguia dar um jeito ali de complicar, aí o oponente tinha que correr atrás de um switch, alguma outra coisa assim, era bem chatinho. E o ataque dele, segundo, não era uma dessas coisas, né? Ele jogava mais pelo ácido em si, né? Bem, cara, o segundo ataque foi interessante porque ele batia 90 de dano, né? E às vezes 90 num Pokémon que tava bloqueando. No futuro surgiu um Pokémon que você não levava dano de X. Então, se você não tivesse o Victini no deck do Rayquaza, que é uma coisa do futuro, ele era uma techzinha bem específica também. É uma Uhum. carta interessante. E, cara, também carta interessante, que talvez vai ser a única menção de treinador, tá? No caso, apoiador, é a Bianca. Você compra cartas até ter 6 cartas na mão. Foi uma carta que viu tanto jogo assim, mas é aquela velha história. Ah, tô com 59 cartas no baralho, preciso colocar alguma coisa pra movimentar minha mão? Ah, vou pôr uma Bianca, por que não? Exato, exato. Era uma cartadinha que ali na época podia de repente funcionar pra até rodar mais o deck, fazer comprar carta. Como a gente já disse, né? Outros TCGs aí sonham e a gente tem a rodo. Quer comprar carta, vem pro Pokémon TCG, que é nóis. É nóis demais. E aqui na BW, né, nessa primeira parte de BW, a gente teve alguns reprints interessantes de algumas cartas passadas. E aqui vou só citar elas mesmo, porque né, não são tão interessantes assim. Mas a gente tinha Plus Power, que adicionava mais 10 de dano no dano que você ia causar naquele turno. Então se você ia bater 20, batia 30 e assim em diante. E às vezes você conseguia usar mais do que uma, então você ia aumentando o seu dano escalonado aí. Outra foi a comunicação Pokémon, que você trocava um Pokémon da sua mão, né, usava ela e trocava um Pokémon da sua mão por um Pokémon no seu deck. O que era muito interessante, às vezes para corrigir a linha de evolução de algum bicho que você já tinha na mesa, outro que você já tinha sobrando, outro que não era interessante naquela hora, você podia usar a comunicação Pokémon. Tinha Super Colherado, que você jogava de novo uma Coro e aí, né, vai dar sorte. Você podia pegar um Pokémon e todos os cards ligados a ele, você podia pegar todos esses cardzinhos e voltar para sua mão. Isso assim Melhor. era, olha, incrível, incrível. E também tinha a Switch, a famosa substituição, né? Que você trocava o seu Pokémon ativo por um dos Pokémon no banco. E recuperação de energia, que você voltava até 2 energias básicas da sua pilha de descarte para a sua mão. Bem, gente, a ideia aqui era trazer essas cartas especiais dessa era pré-EX, né? E aliás, eu esqueci de comentar, mas aqui a gente trabalhou com as coleções Black and White, preto e branco, né? A primeira de todas. Poderes Emergentes e Vitórias Nobres, que foram justamente as 3 primeiras coleções de BW que não tinham nenhum Pokémon X, era só os Pokémon purinhos, purinhos, purinhos. E também era uma época que não tinha carta do tipo dragão, foi antes de ter carta do tipo dragão, e eles estavam juntos com a galera incolor. Então basicamente o incolor cabia para Pokémon normal, voador e dragão. Todo mundo entrava nessa vibezinha. Eu já tinha dito no começo do vídeo que a gente ia trabalhar com as cartas e com os decks, mas como o vídeo já tá um pouquinho grande, eu conversei aqui com o Sonic e a gente decidiu quebrar esse vídeo então em 2. Então, essas daqui vão ser as cartas principais e no próximo vídeo que sair aqui no canal a gente vai falar dos decks, beleza? E a gente vai pegar os principais decks ali da época, que fundidos entre BW e basicamente um pouquinho de Heart Gold Soul Silver ainda. A gente vai comentar e trazer uma análise mais deles e tudo mais. Vai ser bacana, certo? Então, desde já, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu like, ativa a notificação para quando sair os próximos vídeos dessa hashtag ou outros conteúdos também na Casa do Carvalho, você ser notificado no seu celular, no seu desktop,
enfim. E Sonic, como que as pessoas fazem pra encontrar você na internet, meu querido? De novo, reforce aqui sua mensagem. Passando novamente a informação, você pode me achar no Twitter, /SHSupersonic, ou @SHSupersonic se preferir, e na rede roxinha de streamer, /SHSupersonic, lives todos os dias após as 9 da noite. E é isso então, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que a gente continua não só com os decks, mas depois com as outras eras aqui também das coleções BW, certo? Então até a próxima, valeu, muito obrigado e tchau. Falou!